Bem, então tá aí questãozinha 6, né? Mesma páginazinha aí, dando continuidade aos exercícios do módulo 9, volume 3 de Física aí, tranquilos? A última questãozinha foi o sistema massa-mola, tá? Que eu resolvi na última aula aí, tá certo? A relação entre as massas. Agora eu vou pegar uma questãozinha estilo Enem também, que ela colocou a fórmulazinha aqui e vou resolver. Tranquilos? É uma questãozinha que o espírito dessa questãozinha é meio estilo Enem, né? Te dá inclusive a fórmula, né? E quer que você interprete a fórmula, tá certo? Você não tem que, né? Você não tem que memorizar todas. Algumas você tem que saber que você entende, sabe aplicar essa fórmula, tá? Então, o período de oscilação de um pêndulo simples pode ser calculado da seguinte maneira, ok? Em que o L é o comprimento do período e G é a aceleração da gravidade, ou campo gravitacional, né? Que dá na mesma, do local onde o pêndulo se encontra, tá? Um relógio de pêndulo marca na Terra a hora exata. É correto afirmar, ok, que esse mesmo relógio, ao ser levado para a Lua, o que vai acontecer? Deixa eu. Justamente isso que a questão está propondo. Eu vou lá, é lógico que o ideal na prática é soltar isso aqui de um ângulo muito pequeno, tá? De um ângulozinho muito pequeno. Chegar aqui uns 5 graus, tá? Mas experimentalmente falando, na prática você deveria fazer isso, tá? Aqui só para ficar com um tempozinho aqui, vou só colocar um pouquinho maior, só para ficar com amplitudezinha maior aqui, só para questão visual ficar melhor. Mas o correto é um ângulo bem pequeno. Aí tá ali oscilando perfeitamente, tá? Se, lembrando aí, né? Se eu pego, olha a velocidade com que está isso aqui, vamos colocar um cronômetrozinho aqui do lado, né? Se eu dobro o comprimento, ele fica mais lento, porque ele tem que descrever uma trajetória maior, tá? E agora, se eu saio da Terra, que tem uma aceleração da gravidade, um campo gravitacional 9,81, como ele está propondo lá no exercício, tá? E passo para a Lua, que tem uma aceleração da gravidade, um campo gravitacional praticamente 6 vezes menor, ele vai ficar muito lento. Tá certo? Porque a força com que faz com que ele volte para a posição de equilíbrio, que é o meio, que é a reta pontilhada, né? É a força peso que faz isso. Né? Toda vez que eu saio da linha pontilhada aqui, a força peso ela é uma das forças que ajuda eu voltar aqui. É a tensão na cordinha e a força peso. Então, juntas produzem uma resultante mandando eu voltar, tanto de um lado quanto do outro. Tá sempre mandando eu voltar para o centro aqui, ó, tá? Então, quando eu coloco na Lua, que é 1,62, o G é muito pequeno. Agora, quando eu coloco lá na Terra, né, aí já anda mais rápido. Se eu colocar em Júpiter, então nem se fala, né, porque é o maior G que nós temos aqui, de exemplo aqui. Tá? Então, é essa relação que ele está discutindo lá na questão. Tá tranquilo agora de resolver usando esse aplicativozinho aí, ok? Então, se eu levar esse relógio para a Lua, o que acontece? Letra A. Atrasará, pois o campo gravitacional lunar é diferente da Terra. É diferente? É diferente. É menor. O G é menor. Então, o período vai ser o quê? Maior. Né? Então, o G é menor. Consequentemente, o período é maior. Se o período é maior, né, ele está mais lento para registrar a mudança do relógio. Se ele está mais lento, tá? Então significa que o meu relógio atrasa. Ok? Então o relógio atrasa. O G é bem diferente da Lua, né? Que o G da Terra, como eu mostrei lá. Então atrasará sim, né? Por quê? Porque é diferente. Bem, aí as demais opções fala que não haverá alteração. Não, então nem vou ler o resto. Seu comprimento é imprevisível. Seu comportamento, perdão, é imprevisível. Como assim? Se tem uma fórmula que fala sobre isso. Adiantará? Não, porque para adiantar, tá? Para adiantar, o meu período teria que ser menor, que ele está mais rápido,
Aí o relógio está oscilando mais rápido, está mudando o relógio mais rápido. Então ele adiantaria o relógio, ok? E aqui no final fala que não haverá alteração. Então a resposta, a melhor resposta, não entrou em detalhes, só falou que um G é diferente do outro, é a letra A. Tranquilos? Tudo beleza aí? Tá? Olha só. De uma questão 7, de uma torneira mal fechada caem 3 gotas por segundo. Olha só, caem 3 gotas. Então, olha só o que ele já fez aqui. 3 gotas por segundo. 3 gotas por segundo. Ele acabou de falar o que acontece por segundo. E tudo que acontece por segundo é frequência. Então ele acabou de nos falar aqui o que é frequência. 3 gotas por segundo, como se fosse 3, porque cada gota vai formar uma onda. Então, como se fosse 3 Hz. Né? Cada gota, quando ela bater na água lá, vai formar uma onda. Então, ele já acabou falando aqui qual que é a frequência, né, de oscilação dessa onda que foi produzida aí. Tá certo? Então, tá aqui a frequência. Tá? Já vou com certo, com a ideia já formada aqui. Então tá, sobre o ponto O, o centro da trajetória, da figura, né, a seguir aí, que representa a superfície da água em um tanque. A figura também indica, num instante, né, dado aí, que as cristas geradas pelas 3 primeiras gotas, tá? Então eu tenho 1, 2, 3 cristas, tá? Que foi gerada por cada uma das gotas. Nessas condições, a velocidade de propagação da onda na superfície da água, né, que é V lambda F, seria que valor? Olha só para não burriscar muito ali, eu tenho uma onda, né? Joguei a pedra, ela formou essa onda ali, ó. Então vamos imaginar aqui, tá? As 3 ondazinhas aí, tá? Quando você joga uma pedra bem aqui no centro, tá? Bem aqui no centro, ficou meio oval, né? Desculpa aí. Ela gera ondas em todas as direções. Para não ter que fazer isso aqui, gente, desenhar. Pensa desenhar uma onda em cada uma das direções, olha o trabalho que vai dar. Então, em vez de fazer isso, olha só, olha como é que seria a onda. Essa parte que não tem nada é vale, a parte que tem um risquinho é a crista, vale, crista, vale, crista. Se eu for desenhar isso em todas as direções, olha o trabalho que me dá. Tá ok? Então, não dá para fazer isso. Então, para não fazer isso, a gente representa esses círculos. Então, quer dizer que essa linha aqui do círculo, ele representa uma crista. Tá? É como se fosse, em vez de mostrar uma onda fazendo isso aqui, ó, é como se eu fosse assim, ó, gente, não vou fazer isso não, vou fazer isso aqui, ó. Vou representar só a crista, tá? Como se fosse uma onda que eu emiti aqui, ó. Aí a direção de propagação dela é essa daqui, tá? Em vez de eu ficar desenhando a onda crista, vale, crista, vale, crista, vale, eu vou desenhar só o que eu chamo de frente de onda, que eu vou representar só a crista, que eu chamo de frente, tá? Que significa representar só a crista, frente de onda. Tá? Então é uma forma de representar a onda, né, em tese, de forma mais simples, mais prática, ok? Beleza, então tá. Aí ele mostra que tem, aí isso que eu achei, né, que tem que tomar muito cuidado. Ele mostrou aqui no início, né, para baixo aqui, ele mostrou 2 cristas e falou que a distância do centro até aqui são de 10 centímetros. Tá. Só que aí ele já fez para cima, do centro até a última gota, a última crista, ele já colocou 16.
Aí ele quer saber qual que é a velocidade de propagação, né, dessas ondas aí na superfície da Terra, da água, perdão, né? Aí eu vou pegar a distância entre uma crista e outra, que vai ser aqui no finalzinho, a distância entre uma crista e outra, né? Isso aqui é o que eu chamo de lambda. Porque eu estou pegando a distância entre uma crista e outra, eu estou pegando essa distância aqui, ó, de um risco, que é uma crista, até o outro risco. Então esse comprimento aqui eu chamo de lambda, tá? Então tá lá, esse comprimento aqui eu chamo de lambda. Então esse lambda, se você for parar para pensar, esses dois espaços iniciais aqui, ele falou que é 10. Então o finalzinho é 6. Então o lambda aqui é 6 centímetros, tá? Então não pega tudo, tenta olhar quantas ondas que tem, pega a distância total que não vai dar certo, tá? Se ele colocou essas duas distâncias aqui, baseie-se nelas, tá? Então eu já havia percebido, né, que a frequência era 3 Hz, e eu percebi aí no finalzinho, que eu achei meio maldoso, tá? Porque se você olhar aqui para baixo, você tem a impressão que é 5, né? Se você pegar a distância total e subtrair o 10, para você ter certeza qual que é a distância entre as últimas duas cristas, olha só. Pegando a onda, a distância entre duas cristas, aí você acha 6 para comprimento de onda. Aí tá tranquilo. Você vai no V lambda F, né? E o lambda é 6 centímetros, a resposta está em centímetro, então deixa quieto, 6 vezes 3 Hz. Então a velocidade é de 18 centímetros por segundo, porque era gotas por segundo. Então você mantém aí as unidades aí bonitinho. Tá ok? Então eu falei sobre, na questão frente de onda, que já está sendo cobrado e não está no volume 3, vai estar no volume 4, tá? Então acabei falando sobre frente de onda, tá? Então puxei um conceito que está lá na frente. Por isso que eu achei conveniente resolver todos os exercícios, beleza? Todos eles. E você não vai deixar de assistir essa aula que vai ser postada antes de fazer sua prova, tá? Seja do Enem, seja nossa, beleza? Então, tá aí. 18, 18D de dado. Tranquilos? Tô supondo que tá todo mundo. Bem, questãozinha 8, né? Fala o seguinte, que na figura, tá aqui embaixo, está representado uma onda que em 2 segundos, essas questões todas, quer que você extraia do enunciado aqui a frequência e o período. Então, se você tem o conceito de frequência e período bem claro na mente, aí você consegue interpretar isso aqui. Então, na figura, está representada uma onda que, em 2 segundos, se propaga de uma extremidade à outra da corda. Para desenhar isso aqui tudo, eu gastei 2 segundos. O que é a frequência? O que eu consigo fazer em 1 segundo. Então, em 1 segundo, eu consigo fazer a metade só disso aqui. Aí eu já consigo descobrir a frequência, tá? Beleza, o comprimento de onda em centímetros, ele quer o lambda em centímetros, a frequência em ciclos, que é hertz, né? Hertz, ciclos por segundo, e a velocidade em centímetros por segundo, né? Respectivamente são. Bem, não perguntou nada da amplitude, mas eu vou aproveitar que tem uma amplitudezinha aqui. Ele pegou 6 centímetros de uma crista a um vale. Então a amplitude é só isso aqui, ó. Aproveitar porque a amplitude é importante. Amplitude é só isso, tá? E amplitude, nem ama cobrar isso aqui, está relacionado com intensidade da onda. Tá? Intensidade da onda, ou seja, energia da onda. Você vai entender isso aqui como se fosse sinônimos, tá? Essas 3 palavrinhas aí. Energia da onda, tá? Não perguntou não, abri só um parênteses aqui, tá? Beleza.
Mas falou o seguinte, olha só, gente, o que ele fez aqui? Ele fez o seguinte, quantas ondas ele desenhou aqui nessa distância? Tem uma distância aqui de 30 centímetros, de uma extremidade à outra. Ele desenhou aqui, ó, crista vale uma onda, crista vale outra onda, crista vale outra onda, crista vale outra onda até aqui, mais uma crista, mais um vale até aqui, mais uma crista, mais um vale. Tem ondas completinhas aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 ondas ali. Tá certo? 6 ondas. Essas 6 ondas têm um comprimento de 30 centímetros, o total. Obviamente que uma onda, ou seja, um lambda, corresponde a qual distância? Então, perdão, deixa eu melhorar aqui a regra de 3. Então, uma onda, tá, corresponde a qual comprimento? Tá certo? Então, olha só. 6 ondas é 30 centímetros, uma onda, né, vai ser o 30 por 6 aí. E vai me dar 5 centímetros de comprimento de onda, tá? Então eu achei 5 centímetros de comprimento de onda, tá certo? Já matei o comprimento de onda, tá? Ele quer comprimento de onda, beleza, 5 centímetros. Quer frequência, tá? Eu gastei 2 segundos para produzir todas essas ondas aí, tá? Todas essas ondas. 6 ondas em 2 segundos. Em 1 segundo, quantas ondas eu consegui produzir? A metade, né? Então, foram 6 ondas, né? Ou 6 ciclos, como ele gosta de falar. Tá? 6 ciclos. Só para usar o termo que eles costumam usar muito aí. Eu gastei 2 segundos. Em 1 segundo, o que eu consigo fazer? É a frequência. Ok? Então, minha frequência é de 3 ciclos, né? Ciclos por segundo, ou seja, 3 Hz. Então tá aí a minha frequência de 3 Hz. Tá certo? Já matei a questão, né? Mas só para resolver tudo bonitinho aí, eu já tenho aqui 3 Hz. E a velocidade? Como é que eu faço aí para calcular a velocidade? Eu já tenho tudo. Então, para calcular a velocidade, perdão, vou calcular aqui do lado aqui mesmo, tá? V lambda F. V lambda F. Ok? O comprimento de onda é 5, ele quer em centímetros mesmo, vezes a frequência que é 3. Então, fechou. Velocidade, 15 centímetros por segundo. Então, tá aí. Que resposta que deu aí? 15 centímetros por segundo. Sempre pergunta os 3, né? V lambda F. Sempre, tá vendo aí, né? Sempre cobra a mesma coisa. Então, pela ordem que ele quer aqui, ele quer comprimento de onda 5, 5, 5, 3 e 15. 5, 3 e 15, letra C. Tranquilos? Tudo beleza aí? Pelo seguinte, como que é uma questãozinha que tem código, que foi resolvida né? Tá? Como que é uma questãozinha que foi resolvida tá com o gabarito errado? Né? Aí eu fui lá olhar, né? Até mesmo de curiosidade, né? Eu sabia que o gabarito estava errado, mas pô, como que, né? Como é que conseguiu errar isso aqui? Eu falo, não é porque a questão que é difícil, né? Porque foi revisada a questão, né? Aí quando eu fui olhar lá, a questão, tá? Eles confundiram a imagem, né? Pode ser que uma variável dessa questão aqui da FUVEST veio com um gráficozinho diferente. Então, quando você olhar lá, a escala que eles usaram e a imagem que eles usaram para resolver a questão está diferente da original do livro de vocês, tá? Por isso que eu vou corrigir aí. O gabarito é de acordo com essa imagem que não está presente no livro de vocês aí, tá? Página 75. A resposta do material está de acordo com essa figura aqui de baixo, beleza?
Então, fica um exercíciozinho para você ir resolver depois. Resolva a questão, tá? Com essa figura aqui de baixo, eu vou resolver com a de cima. Vocês resolvam aqui com a de baixo, tá certo? Para ver o que vocês acharam aí da questão, tá? Bem, questãozinha visual, tá? Eu tenho que olhar aí, tirar as informações todas, vamos lá. Uma boia pode se deslocar livremente na vertical, que é o que uma onda faz. Só lembra da ola lá, né? No estádio de futebol lá. Na figura, a curva cheia, tá? A curva cheia de vermelho, representa uma onda no instante t igual a zero. E a curva tracejada, pontilhadazinha aqui, né? De azul aqui, a mesma onda no instante posterior, né? 0,20 segundos. Vamos parar aqui, calma aí. O que ele acabou de me falar até aqui, ó? Ele falou que a onda subiu. Para ela subir, ela gastou 0,2 segundos. Só que se eu for pensar para subir, vertical, pensando na vertical, como ele colocou aqui, vertical. Se eu pensar na horizontal, tá? Por que eu vou pensar na horizontal? Porque eu estou querendo descobrir o tempo e o período, né? O tempo e o comprimento de onda. Ele estava, o que ele fez em exatamente 0,2 segundos? Ele andou um quadrado desse aqui, ó. Ele andou, certo? O tempo que ele gastou para subir e descer aqui, ele andou um quadrado aqui, ó. Tá certo? Então já dá para descobrir qual é o tempo que ele gastou. Cada quadradinho desse aqui, ó, tá? Ele gastou 0,2 segundos. E eu preciso de uma crista completa e um vale completo, tá? Então, uma é no zero, tá? Aqui estava no zero. Aí depois de 0,20 segundos, ela está aqui. Então, quanto que ela andou exatamente? Um quadrinho, tá? Em 0 ela estava aqui, em 0,2 ela está aqui. Então, ela andou exatamente esse comprimento aqui, ó, que é um quadrinho apenas. Então, se você for olhar aqui, ó, ela gastou 0,2 mais 0,2 mais 0,2 mais 0,2 para fazer a onda completa. Então, o período, né, vai ser 4 quadrinhos desse aí, vezes 0,2. Né? Porque eu precisei de 4 para formar a onda toda. Aqui eu tenho mais do que uma onda, né? Eu tenho uma onda, crista, vale e mais uma crista. Eu tenho uma onda e meia, tá? Aí, para fazer isso, eu gastei 0,8 segundos. Então, o meu período, tá? É de 0,8 segundos. Tá ok? Então tá aí. Voltando lá, com a passagem dessa onda, a boia oscila para cima e para baixo, tá? Gerando essa onda aí. Nessa situação, o menor valor possível da velocidade da onda e o correspondente período de oscilação da boia que eu já achei então preciso então da velocidade. Outra coisa que ele mostrou aqui foi a escala, né? Cada quadrado desse aqui tem 1 centímetro, 1 centímetro, né? 1 metro, perdão. Então o comprimento de onda ele corresponde a onda completa, ou seja, 4 quadrinhos. Então vou fazer 4 vezes 1 aí, só para indicar, né? Lógico. 4 metros. Esse é o comprimento de onda que eu tirei dali, tá? Esse é o comprimento de onda. Muita atenção, gente. Por favor, pergunte se tiver dúvida, que esse conteúdo ele cai muito no Enem. Também que as questões, quando elas começam a ficar bem elaboradas, bem inteligentes, é questão de Enem. Então, eu peguei a crista toda, que são 2 quadrinhos, mais o vale todo, que são mais 2 quadrinhos. Foram 4 quadrinhos e o meu comprimento de onda total é 4 metros. Beleza. A minha velocidade pode ser calculada como sendo lambda f ou lambda sobre t, ok? Então, meu comprimento é 4 dividido por 0,8, tá certo? Que vai dar quanto? 5 metros por segundo. Então, a minha velocidade vai dar 5 metros por segundo.
Eu poderia ter usado V lambda F, calculado a minha frequência? Sim. Que seria o inverso aqui, né? Sim. Tá? Poderia sim. Fica a seu critério, Hertz. Né? Então a minha velocidade aqui foi de 5 metros por segundo. Ele perguntou sobre o menor valor possível para a velocidade da onda e o correspondente período. Por isso que eu usei período, tá? Ele perguntou período, eu já usei período aqui na fórmula de velocidade. Então a minha velocidade é 5 e meu período é 0,8 D de dado. Aí atenção aí que o gabarito de vocês na hora de estudar tá errado, tá? Porque ele usou uma escala bem diferente. Olha só, a escala dele é 3 quadrinhos, está dando 0,5. E 3 quadrinhos representa só uma parte da onda, tá? Então 3 quadrinhos aqui, ó. Mais 3 você tem meia onda, ó, que é o de vermelho. Então seria para formar a onda toda, né, para sair daqui do início até formar a onda completinha, que é uma crista e um vale. Foram 3, 6, 12 quadrinhos. Então, de acordo com o raciocínio dele, é 12 quadrinhos. Tá certo? Cada quadrinho aqui, né, é mais fácil contar 3 em 3, né? Que aí você tem meio aqui, ó. Porque cada um aqui tá dando 0,5 dividido por 3. Vai dar muito quebrado, né? Mas aqui 3, mais 3, mais 3, mais 3. Eu fiz isso 4 vezes. Então seria 4 vezes o comprimento dele. Então o nosso comprimento de onda seria um pouquinho diferente aí, que seria 2 metros. A metade do que eu achei aqui, que é uma escala totalmente diferente. Olha lá, a escala que ele colocou aqui. Beleza? Então, corrigido o gabarito aí. Senão depois você vai falar, não, o gabarito tá errado. Não, o cara está falando bobagem. E o pessoal ainda foi lá e resolveu para mim bonitinho. Ótimo, confira a resolução deles lá, tá? Você vai ver que eles usaram uma imagem diferente. Idêntica a questão, só com a imagem diferente da nossa original aqui. Bem, então a questãozinha do Enem aí, tá? Eu tenho conta que... Tem não, né? A radiação ultravioleta, UV, olha só, falando de uma radiação, de uma onda específica eletromagnética, tá? Olha que isso tá lá na frente. Por isso que eu fiz questão de resolver todos eles. De acordo com 3 faixas de frequência, eu tenho 3 faixas de frequência para a mesma onda aqui, tá? O ultravioleta tem 3 faixas, conforme a figura. Então eu tenho a faixa A, que vai de um certo valor de frequência até outro, tá? Eu tenho a faixa B, que pega uma outra faixa de frequência, e eu tenho a faixa C, né, que vai pegando um outro intervalo aqui. É como se fosse ondas de rádio, eu estivesse querendo sintonizar uma determinada rádio, e eu tenho várias faixas, né, de frequência. Beleza. Para selecionar um filtro solar, tá? Uma coisa importante no verão. Então, no verão não, né? Todo mundo deveria usar. É uma forma de se proteger um pouco, tá? Então, para selecionar um filtro solar que apresente absorção máxima na faixa, ele quer na faixazinha B, aqui, ó, tá? Uma pessoa analisou os espectros de absorção da radiação, nem gosta de te dar um trabalhinho, né? De 5 filtros solares. 5 filtros solares, de 1 a 5 aqui, cada um representado por uma reta diferente. Ok? Isso aqui é a cara, né? Você tem que comparar duas coisas. Comparar uma tabela com um gráfico e chegar numa conclusão. Tá? Aí ele fala o seguinte, pede para você considerar a velocidade da luz como sendo 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. E um nanômetro igual a 1 vezes 10 a menos 9 metros. Um nanômetro. Um nanômetro é 1 vezes 10 a 9. O nano, né? Beleza. O filtro solar que a pessoa deve selecionar entre os 5 aqui são quais? Ele quer aqui, ó, nessa faixa aqui, ó, tá certo? Na faixa do B, tá certo? Então vamos lá.
como que eu faço para descobrir? Eu tenho aqui o gráfico, ele fala de absorvância. Ixi Maria. Mas ele falou aqui que é a absorção máxima. Absorção máxima significa absorbância, né? Quanto maior a absorbância, maior a absorção. Só que aqui, em vez de ele dar a frequência, eu bater o olhão aqui na frequência e ir lá e falar, beleza, a frequência está na que faixa? Né? Tá na faixa do B. Não, ele me deu o comprimento de onda. Tá? Ele me deu o comprimento de onda. Então, como é que eu faço? Eu tenho que jogar no V lambda F, tá? V lambda F. Pegar a frequência que eu quero aqui, que é a B, tá? Pegar a B aqui. Achar qual que é o comprimento de onda correspondente. Vou pegar um 9,35 aqui, tá? Vou pegar um 9,35, essa frequência de 9,34 aqui. Vou pegar a velocidade, né, da luz, que é 3 vezes 10 à oitava. Não sei o comprimento de onda, vezes a frequência. Vou pegar aqui, ó. Não começa, não é aqui, ó? Bem, e a frequência eu vou pegar o 9,34 vezes 10 a 14. Por que eu estou pegando esse valor? Eu estou pegando o início aqui, ó, o início do intervalo que corresponde a o VB, que foi o que ele pediu. E depois eu vou fazer a mesma coisa com o finalzinho aqui, que aí eu pego a faixa, né? Eu pego o intervalo todo, tá ok? Então, resolvendo isso aqui, eu vou ficar com comprimento de onda, porque eu quero achar o correspondente. Aqui é frequência. Qual que é o comprimento de onda? Corresponde a essa frequência, por exemplo, 1. Qual que é o comprimento que corresponderia aqui, já que o gráfico aqui embaixo está em nano, né? Ou seja, em comprimento de onda. Qual que é a frequência, que eu até coloquei aqui, né, de vermelho aqui. Qual que é a frequência 2, né, que fecha a faixinha aqui, e qual que é o comprimento de onda que corresponde a isso, aqui embaixo. Então é esse intervalo que eu quero. Ah, é 240 a 290? É 290 a 340? Enfim, qual que é? Que aí eu olho naquela faixa que eu determinar aqui, ó, qual que é o filtro correspondente. Por exemplo, 340 a 390. Qual que é o filtro predominante aqui? O de amarelo, o 2. Se eu descobrir que é, sei lá, 290 a 340, o predominante é esse pontilhadozinho aqui, que é o 4. Enfim, então, resolvendo, tá? Eu vou obter o seguinte, né? Colorido danado aqui. Eu vou resolver o seguinte, vai ficar 3 vezes 10 a 8 dividido por 9,34 vezes 10, 14. Se eu fizer essa continha aqui, tá? Eu chamei de 2 aqui, desculpa, tá? Não é 2, né? É 1, né? Então, o meu lambda 1, ele vai ser o quê? Se eu fizer 3 dividido por 9,34 aqui, vai dar 0,300, aproximadamente isso aqui, ó. Vezes 10 a quanto? 10 a 14 vai passar para cá menos 14. Então vai ficar quanto? Vai ficar ali menos 6 metros. Vamos colocar em nano, que é o que ele pediu? Vamos. Então, o lambda 1 vai ficar o quê? 300, vou colocar nessa faixa, tá? A faixa de 3, né? 3 casas ali. 321, aumentei 3 casas, vezes 10 a menos 9 metros. Ou seja, esse lambda 1 aqui, ó, ele é 321 nano, colocando no lugar do 10 a menos 9 aqui, nanômetro, tá? Então, esse aqui é minha faixa, um dos lambdas aqui, ó, tá? É um ponto, perdão, né? A faixa eu preciso de 2 pontos aí pelo menos, né? Vou resolver o outro cara então. Vou jogar a mesma ideia, a mesma teoria aqui para o outro aqui. Vou pegar o V lambda, V lambda F. V lambda F. Só que agora
para outra frequência, para a frequência 2. Então vai ficar aqui a mesma velocidade, 10 a 8, que é a velocidade da luz, o lambda 2, vezes a frequência da outra extremidade, que é 1,03 vezes 10, quase que não cabe, 15. Então aqui o lambda 2, tá? Ele vai ficar o 3 vezes 10 a oitava dividido por praticamente 1, né, gente? Mais 1,03 vezes 10 a 15. Fazendo essa continha aí, fazendo essa continha, tá? Do lambda 2, eu vou achar 3, vai dar quase 3, né? Vai dar 0, que 0? Quase 3 que eu falei, né? Então, 2,91 aproximadamente, vezes 10 a quanto? Esse carinha vai subir, essa potência aqui, menos 15. Então, vai ficar quanto aqui? Menos 7. 8 com menos 15. Então, o lambda 2 vai ficar... Vamos colocar na casa que está aqui, na ordem de grandeza que está aqui, 291. Praticamente 290. Ó. 291. Vezes 10, aumentei 2 casas, eu vou mexer aqui também 2 casas. Então tá aí, metros. Traduzindo, o meu lambda 2 vai ficar 291 nanômetros. Que bonitinho. Então, a faixa, ela compreende 291, praticamente 290, até 300 e pouquinho antes aqui, né? Pouquinho antes aqui, ó. Né? 321. Então, a faixa, o filtro predominante nessa faixinha aqui é esse carinha aqui, que é o 4. Questãozinha do Enem, hein? É o 4, o filtro 4. Tranquilos? É o filtro 4. Tá, beleza? Então, o que eu tive que fazer? Ele me deu a frequência, tá? Me deu a frequência, tá certo? A velocidade, uma referênciazinha aqui, a velocidade, e o gráfico falou de absorção em função do comprimento de onda, do lambda. Então, o que eu fiz? De forma muito inteligente, nós tivemos que utilizar da equaçãozinha da velocidade aqui, ó. Então, tá vendo que velocidade? Velocidade de onda, gente, é uma coisa muito importante. Beleza? Muito importante. Caiu demais e vai cair aqui no resto dessas questãozinhas aqui. Próxima aula eu retomo essa daqui, tá? Porque o Zoom fechou antes aí. Eu retomo essa questãozinha aqui. Beleza? Tranquilos? Então, galera, muito obrigado e fechamos aqui a semana. Beleza?